Olá, aqui é o William Penteado e hoje eu irei abordar a relação do Tilenol e como ele pode afetar mulheres grávidas. Hoje o vídeo muito provavelmente vai passar de 10 minutos, já vou avisando. Quero dar no início o recado de que eu sei que acabei atrasando por pelo menos 2 semanas, né? Sem vídeo, sem nenhum conteúdo novo. Isso eu já expliquei no Telegram, mas ocorreu simplesmente por causa de um problema no meu app. Ele já não estava gravando os 10 minutos padrões, típicos meus. Então eu tive que ir atrás de um outro aplicativo que fizesse basicamente a mesma função. Então eu estou testando ainda. Esse daí é este que vocês estão vendo gravando a minha tela. É um aplicativo novo. Eu, apesar de não achar tão prático quanto o anterior, eu estou testando. Então já vou avisando que pode ser que tenha talvez problemas na qualidade do áudio, ou muito alto ou muito baixo o som. Pode talvez ter algum problema na resolução da imagem em si. Mas eu vou trocar. Esse vai ser o meu primeiro teste. No próximo vídeo eu vou tentar um outro aplicativo e assim por diante. Assim que eu localizar e justificando um aplicativo que seja de qualidade, eu vou manter ele por padrão. Mas então peço desculpas por qualquer problema e até mesmo pelos atrasos. Obrigado pela paciência. Agora continuando, prosseguindo, o que seria o Tilenol? O Tilenol, ele dependendo da região, você encontra diferentes nomenclaturas para ele. De forma mais técnica, podemos dizer que acetaminofeno seria aquela pronúncia utilizada geralmente por farmacêuticos, de a forma mais química. Paracetamol também é bastante popular essa nomenclatura. Já Tilenol é a marca deste medicamento. Ele, por sua vez, é de venda livre. Basicamente você consegue com bastante facilidade. É só ir na farmácia, eles não vão solicitar para você nenhuma receita médica. Você consegue com certa facilidade. Porém é bom destacar que essa frase resume bem o que eu quero dizer do problemas acerca do Tilenol. Porque nem tudo que nasce da liberdade é bom. A liberdade ela é fundamental para que se faça o bem. Se você não tem escolha, seja para fazer o bem ou o mal, você não pode ser dito como bom. Você é simplesmente um escravo. Mas nesse caso, podemos dizer que traz graves problemas à saúde, principalmente utilizado em excesso. No geral, as pessoas utilizam para combater os seguintes sintomas: dores de cabeça, febre e até mesmo os sintomas típicos de resfriado, as dores como um todo. Podemos falar dos diferentes tipos de problemas que esse medicamento pode trazer. Mesmo se você olhar a bula, você verá que tem os certos sintomas e que ele combate, só que também tem consequências da ingestão dele para determinados tipos de pessoas. Alguns problemas hepáticos, alguns problemas renais. Vários relatórios identificaram em casos de morte, suicídio, ou seja, o medicamento tem de certo modo uma influência negativa sobre o cérebro de certos tipos de pessoas, e até mesmo o transplante de fígado, ou seja, a típica cirurgia. No caso dos seus rins, podemos destacar insuficiência renal severa em algumas pessoas. Morte por overdose não intencional, segundo um estudo feito com cerca de 458 pacientes. Em crianças, os casos foram até mais graves devido ao fato delas estarem em desenvolvimento. Nós temos que teve problemas relacionados à hiperatividade e autismo. O próximo slide vai se aprofundar mais sobre. Relacionado ao transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Bem, esse foi algo bastante frequente, também a questão do transtorno do espectro autista, dito como TIA. Isto, por sua vez, segundo alguns estudos, um específico de 2014, se constatou um risco
de 37% maior de se ter TDAH e também uma forma grave de hiperatividade, que é o chamado distúrbio hipercinético, que é uma maneira de você analisar certos sintomas aqui. Este, por sua vez, levou as crianças a desenvolverem um autismo severo, tendo também alguns outros problemas relacionados a um estudo feito em 2019 no chamado JAMA Psiquiatra, que era, por sua vez, um estudo mais observacional feito pelas próprias mães das crianças. Então, essas crianças foram medicadas com o Tilenol e se percebeu que eles tinham uma tendência maior a certos distúrbios comportamentais, sobretudo algumas formas mais graves de déficit de atenção. No básico, você pode resumir que a relação do uso do Tilenol ela é diretamente proporcional. Se você utiliza ela com maior frequência, há também maiores distúrbios. Esses distúrbios totalmente relacionados à parte emocional. Só que temos que também ter em consideração as mulheres grávidas, que foram as principais afetadas pelo uso do Tilenol, por causa que os bebês eles estão ainda na fase de formação do tubo neural, que seria o que daria origem ao cérebro do bebê, à medula espinhal, toda a parte do sistema nervoso. Essas crianças, elas tiveram alguns problemas relacionados, sobretudo, ao autismo. Elas tiveram alguns problemas cognitivos, elas tiveram problemas hormonais, porque foi constatado que o Tilenol ele acaba por interagir com toda aquela complexidade hormonal presente na mãe, sendo que o feto em si ele é muito ligado a todo tipo de ação hormonal que ocorre, todo tipo de interação entre os hormônios da mãe e os hormônios do filho são responsáveis pelo crescimento, o desenvolvimento ou até mesmo o surgimento de problemas relacionados. Por causa que a complexidade hormonal ela é muito maior em mulheres, sobretudo mulheres grávidas, devido a estar tendo um compartilhamento de hormônios entre a mãe e o bebê. Por sua vez, agora, podemos dizer os casos de overdose. Porque eu estou falando do Tilenol, mas todo medicamento, como um todo, todos os tipos de drogas, são antes de mais nada drogas artificiais que, quando utilizadas em excesso, levam a overdose. Isso não é apenas as drogas típicas, como LSD, drogas como crack, cocaína, nem nada do gênero. Qualquer medicamento é uma droga, incluindo mesmo alimentos que têm alguma propriedade medicinal, em excesso podem levar a problemas. Só que normalmente os mais graves são causados pelos medicamentos artificiais. No básico, também há a questão do uso de medicamentos de diferentes tipos, sobretudo aqueles que é de livre circulação, que você consegue com facilidade conversando com o seu farmacêutico. Segundo a revista Lancet, num estudo de 2009, as pessoas que se automedicavam, elas tendiam não só a utilizar o Tilenol como diferentes tipos de medicamentos. Então, elas acham que justamente por ser algo livre, que é simplesmente sem consequência nenhuma, quando na verdade acaba trazendo inúmeros problemas, principalmente porque medicamentos distintos, quando colocados, podem ter reações químicas que são fisiológicas, que ao entrar em contato com o seu corpo pode gerar um outro sintoma que é indesejável, fora também o risco maior de ter-se overdose, porque quando você utiliza diferentes tipos de medicamentos, eles podem interagir gerando efeitos colaterais graves, ou até mesmo eles podem catalisar o efeito do outro, ampliando efeitos nocivos no paciente. Por hoje seria isso.
Eu estou testando, espero que o áudio tenha ficado bom, tá, gente? Eu tô um pouco preocupado, eu admito, por causa que eu estou ainda testando. Mas seria isto.